Oi, tudo bom a todas as mães? Boa noite, família, né? Bem-vindos a mais um bate-papo Mães de Respeito, tá? E nesse bate-papo você vai aprender a lidar com alguns problemas que acontecem no primeiro ano de vida do teu filho, né? E na verdade hoje o tema da live é um pouquinho diferente, né? Porque não somente afeta ao bebê que está chegando, né? Ao primeiro, né, ano de vida desse bebê, como ao bebê ou ao filho que você já tem, tá? Porque hoje vamos falar sobre os hermanos, los hermanos, como dizem em espanhol, brothers and sisters em inglês e os irmãos, né? A gente conhece como irmãos. E eu decidi falar sobre esse tema dos irmãos, né? Porque está chegando o Dia das Crianças e que mais, né, que é compartilhar o Dia das Crianças entre irmãos. Quando são pequenininhos, né, eu me lembro que eu tenho uma irmã 8 anos mais nova e eu adorava brincar com ela. Eu achava que ela era a minha boneca e eu adorava vestir ela de sereia, de cowgirl, né, de vestir ela de bruxa, né, fantasiar ela de tudo que eu inventava, porque ela era minha bonequinha, né? E eu prezo muito o relacionamento que eu tenho com a minha irmã, porque apesar dela estar longe, ela mora em outro país, né? A gente mora em países diferentes. A gente está longe, mas a gente está perto ao mesmo tempo, né? Porque somos tão diferentes, somos igual ao dia e à noite, mas a gente é almas gêmeas ao mesmo tempo, porque temos os mesmos valores e fomos criados pelo mesmo pai e mesma mãe, né? E eu tive sorte de ter essa criação. Então, hoje vamos falar sobre os irmãos, né? Muito obrigada a todas que estão entrando, né? Simone, Bruna, toda boa noite para vocês, Laísa, Thaís, Andreia, né? Oi para todo mundo, tá? Obrigada por entrar. Então, vamos começar, né? Como que vocês, né, que estão esperando o segundo bebê ou que querem engravidar por segunda vez, né? Ou você já tem dois filhos e quer ir pelo terceiro, né? Hoje em dia cada vez vemos menos famílias com mais filhos. Antigamente, né, 16, 16 não, né? 9, 10 filhos, né? Era muito comum, hoje em dia não, cada vez menos, né? A taxa de natalidade está diminuindo, e sim, porque a responsabilidade de ter um filho agora vem com um pouco mais de pressão. Não quer dizer que antes não tinha, mas agora a pressão é muito maior, né? Em cima das mulheres, né? Para dar tudo certo, para dar conta de tudo, né? Como é que lida com todo esse sentimento de ter um segundo filho, né? Primeiro, antes que nada, o segundo bebê chega, né, fazendo às vezes estragos na rotina da casa, né? Chega igual um turbilhão de emoções, de rotinas novas, de noite sem dormir, de cocô, de xixi, de papinha, vem de tudo, né? Tem a sensação, o que eu vejo nas famílias que vêm me visitar, né, no consultório, é a sensação de que eu tô começando tudo de novo, né? E na verdade não é assim, porque você já passou por isso uma vez. Então a segunda vez tende a ser um pouquinho mais fácil, né? Em vários sentidos, mas em outros um pouco mais desafiador, inclusive, né? Então a família, ela vai se expandindo, né? Ela vai se expandindo, ela cresce, tá? Precisa se preparar essa criança, né, para a chegada do novo irmãozinho. E como que vocês vão fazer isso, né? E é comum a gente escutar que o meu filho ficou com muito ciúme, né? Ele não gostou nada ele ter um irmãozinho, mas depois ele se acostumou, né? Mas como que podemos diminuir um pouco, amenizar um pouco o sentimento dessa criança de estar chegando um novo integrante na família que vai tirar em certa maneira, o espaço dele, né?
Então, vocês têm que ir minando aos poucos um espacinho na parte cognitivo-cerebral do teu bebê, né? Aos pouquinhos entrando, né, na cabecinha dele, fazendo ele entender de que ele vai ter um irmão. E vocês têm que fazer ele participar das consultas perinatais, né? De todas as avaliações que você fizer com teu obstetra, né? Se você faz um acompanhamento pré-natal com o pediatra, leva junto, porque ele tem que ir entendendo, opa, a barriga da mamãe tá crescendo porque tem alguém lá dentro, né? E aos poucos isso vai se montando dentro da cabecinha dele como um quebra-cabeça, e na hora que o bebê nascer não vai ser uma surpresa. Faz ele participar de tudo que você preparar para o bebê. Vai armar a caminha do bebê, tem que participar junto. Vamos preparar juntos a malinha da maternidade, vem comigo, né? Prepara junto, prepara os dois, né? Para quê? Para que ele tenha essa lembrança, né? Essa memória afetiva de que ele participou também da chegada do irmão dele, né? E o melhor conselho que eu posso dar para vocês é prepare-se para o que vier, tá? Prepare-se para o que vier. Porque por muito que vocês sigam, né, algumas dicas que eu vou passar aqui, algumas estratégias, né? Às vezes a criança reage do jeito que reage, né? Muitas vezes ela vai reagindo do jeito que ela pode, porque ela não sabe lidar com os sentimentos dele ainda, né? Então você está ali, você é o adulto da relação, então você tem que ajudar o teu filho a ter, né, essa gestão de sentimentos, né? Ajudar ele a lidar com os sentimentos quando o irmão chegar, tá? Então, primeiro, vamos preparar a autonomia dessa criança. Se teu filho ainda não é totalmente autônomo é a independência que ele tem de lidar com o dia a dia dele sozinho, né? Então, a independência dele ir para a caminha dele mamar sozinho, né? Se ele mama na mamadeira ou se mama no peito, ele entender de que vai ter outro bebê também mamando, tá? E quando é muito pertinho, tá? Independência de você se separar um pouquinho dele ter uma certa paciência, né, para te esperar a fazer algumas coisas, e já vamos falar sobre a disponibilidade, mas muito cuidado com os exageros, vai com calma, tá? Me surpreendeu uma vez uma família que estava esperando o segundo bebê, e o primeiro filho, né, tinha 3 anos e meio, e essa família veio assim, né, doutora, a gente quer que ele seja mais independente, porque agora que vai chegar um segundo bebê, ele vai precisar, né, se virar, né, porque agora o bebê vai ocupar muito tempo da mãe, e eu trabalho, eu falava o pai, né, e a gente quer tirar a chupeta, quer que volte pro quarto dele, sozinho, e queremos que ele saia das fraldas, porque ele já tá com 3 anos. Calma. Toda decisão grande, né, ela tem que ser tomada com calma e respeitando esta criança, tá? Então, se é para tirar a chupeta, é o momento da chupeta. Se é para tirar a fralda, é o momento da fralda. Se é para tirar, né, vai tirar ele do quartinho, é o momento do quartinho, né? Mas não precisa correr com tudo contra relógio. Opa, temos 6 meses para ele sair de tudo porque o bebê já tá chegando. Não, calma, né? Essa criança precisa também de um suporte, porque ele era o príncipe da casa, a princesa da casa. Então, a princípio, ele tinha tudo para ele. Então, você tem que respeitar o tempo do teu filho e fazer tudo com calma. Não precisa correr atrás, a contrarrelógio, e tudo bem se não fizer agora, tá? Cada um tem seu tempo. Respeite o tempo do teu filho, ok? Outra coisa legal é ensinar novas habilidades, né? Porque tem algumas coisas que as crianças mais velhas fazem, que as crianças, os recém-nascidos não fazem, e todo mundo sabe disso. Só que teu filho talvez não percebeu, e talvez algo muito comum que eu vejo no consultório, né? Quando nasce o bebê,
O filho mais velho, ele começa a agir como o bebê, porque ele quer chamar atenção, ele quer também aquela atenção que o bebê está recebendo naquele momento, né? E não é questão de falar para ele, não, não pode, porque você já é grande. Não, vocês têm que preparar ele antes de o bebê nascer. Então, vocês podem, se ele começa a se comportar como um neném, né? Vocês podem realmente tratar ele como neném, mas falando para ele que há umas desvantagens em ser nenê e há vantagens em ser criança maior, né? Então, você é neném, então não podemos sair você sair de bicicleta, porque o neném não vai de bicicleta, né? Você não pode comer esse iogurte, porque o neném não come iogurte. Então ele vai querer, né? A ideia é que ele queira parar de ser neném, que ele queira se comportar como um menino grande, né? Se ele é um menino grande, né? E se for muito pequenininho, vocês vão ter que ir ensinando habilidades aos poucos e que tem que ter muita paciência. Quanto menor a criança, mais difícil de entender fica, né? Essa questão de irmãos e ciúme e tal. Outra coisa que tem que trabalhar muito no seu bebê, na sua criança, é a disponibilidade, tá? Eu pergunto para vocês, qual é a disponibilidade que um pai tem que ter para os seus filhos? Tem que estar disponível sempre, sempre, a vida inteira, sempre. A disponibilidade é sempre, ok? Mas vocês podem ensinar essa criança a ter paciência, a esperar, né? Não é porque você está disponível que tem que ser tudo na hora e tudo de uma vez só. Porque aí ele tem que saber o que é uma emergência, o que é mais urgente e o que não é tão urgente e ele precisa esperar. Porque isso vai preparar ele para que quando o bebê nascer, ele vai ter que ter uma certa paciência para quando o bebê estiver mamando, você está trocando esse neném, o teu filho mais velho, ele precisa esperar você terminar de fazer essa atividade para que você dê atenção para ele. Então, você pode estar disponível, mas isso não quer dizer que você vai fazer tudo na hora que ele quer. E isso é importante porque ele precisa aprender a saber a hierarquia das coisas, né? O que é mais urgente, o que eu posso esperar, né? Então você vai criando também um raciocínio, né? E vai fazendo que ele tenha um valor da paciência, né? Que ele saiba valorizar o teu tempo e o tempo dele também, o tempo do papai, o tempo da vovó, de quem estiver cuidando dele, por exemplo, né? Então é algo muito interessante de você ajudar o teu filho a perceber, tá? Outra coisa legal é a calma e a segurança, tá? A calma e a segurança é algo que vem, na verdade, em consequência a tudo que você ensina no dia a dia, né? A lembrança que eu tenho da casa dos meus pais é que é o meu porto seguro, né? Eu sei que ali é um lugar que eu tô seguro. E isso que teu filho tem que pensar da casa dele, né? Que é o porto seguro dele. Então, tudo tem que ser com calma e segurança, tá? Tudo. E para isso tem que ter limite. E esse é o outro ponto que você vai ter que trabalhar com teu filho para ele começar a entender que a partir do momento, né? A partir deste momento, na verdade, ele tem que ter limites, ele não tem ainda, né? E não colocar os limites em prática depois que o bebê nasceu, porque depois que o bebê nascer, você vai ter menos tempo para isso. Então, é ideal que você trabalhe os limites que ele não tem ainda antes do bebê nascer. Para quê? Para que ele não sofra depois com os limites que tu vai colocar depois, né? Como, por exemplo, o limite de, por exemplo, brincadeiras, né? O bebê vai dormir, às vezes tem barulho na casa, né, por conta de alguma brincadeira, você pode colocar um limite de que tem algumas brincadeiras que não dá para fazer quando o irmão está descansando, né? Então, o teu filho pode realmente começar a perceber de que as brincadeiras dele podem ser de um jeito ou do outro, dependendo se o irmãozinho está dormindo ou não, né? Mas é muito importante esse limite. Os neurocientistas falam que uma criança deveria ter limites bem estabelecidos até os 7 anos de idade.
Porque os estudos falam que depois dos 7 anos de idade, os limites ficam um pouco mais difíceis de ser implantados em uma criança, né? E uma criança sem limite fica um adolescente sem limite e depois fica um adolescente perdido. Eles ficam perdidos por falta de limite, né? E assim como vocês também vão ficar perdidos, porque o adolescente vai ser uma pessoa que não tem um limite, não sabe diferenciar às vezes entre o que está certo, o que está errado. Vem a tirania, vem a teimosia, né? E é muito mais difícil conversar, né? Às vezes com um adolescente que não teve esse funcionamento, esses limites, essa calma, essa segurança que foram implantadas desde criança, depois que ele for adolescente, é um momento muito mais difícil para poder conversar e poder criar um relacionamento pai, filho, mãe, filho, né? Então é importante colocar esse limite desde cedo. Muitas vezes eu vejo algumas famílias que tendem a não colocar muito claro esse limite para o seu primeiro filho, porque ficam querendo compensar, às vezes, a falta, né, a ausência, trabalho o dia inteiro. Aí quando chega em casa, deixa alguns limites passarem desapercebidos, e isso termina confundindo a criança não sabe o que está certo, o que está errado, porque um dia ele faz e outro dia ele não faz. Então tem que ter muito cuidado em traspassar os limites, né? Para compensar isto ou aquilo, tá? E tem que ter muito cuidado de você não perder o controle, porque na hora de educar uma criança é muito difícil, né? Não é fácil colocar um limite, não é fácil explicar para uma criança o que pode e o que não pode fazer, né? E a única coisa que você não pode fazer é você perder o controle. Nada que teu filho faça ou diga justifica você perder o controle. Porque quem é o adulto dessa relação? É você. Você é o adulto da relação, não é teu filho. Então é você que tem que estar no controle, né? Ele tem que ver você calma e segura. Porque se ele não vê você calma e segura, ele vai ficar descontrolado e inseguro. Então, o que não pode acontecer é você perder o limite, né, com teu filho, perder o respeito, porque tudo nasce através do respeito, tá? Então, coloque limites, mas com respeito e nunca perdendo a calma. Lembre-se, você é o adulto da relação, tá certo? Então, a ver, eu quero escutar vocês aí. O que vocês opinam? Vocês já tiveram uma certa dificuldade para colocar limite, né? Sobretudo quando o segundo filho nascer, né? Quando o segundo nasceu, ou quem tiver mais de 2 filhos, como foi essa transição, né? Geralmente as crianças mais novas, ou mais velhas, né? Os primeiros filhos, eles tendem a ficar com ciúme, e aí birrentas e manhosas, e começam a traspassar todos os limites que tu já tinha conquistado, né? Então eu quero que me contem um pouco como está sendo isso, ou como foi, se você já passou, para a gente poder compartilhar com outras mães que estão nos vendo aqui, né? Que talvez estão se animando de ter um segundo bebê ou um terceiro bebê, né? O mais importante dentro de tudo isso, né, tendo falado um pouco sobre a disponibilidade, que vocês têm que estar disponíveis, mas não tem que ser necessariamente no tempo que teu filho quer, né, tem que ter cuidado, você tem que respeitar teu tempo também, o tempo do teu marido, o tempo do teu filho também, e ele tem que respeitar vice-versa os teus tempos também, né, então tem que aprender a ter paciência, tem que ter calma e segurança e tem que ter os limites bem definidos antes dos 7 anos de idade, né? Segundo os neurocientistas, até 7 anos de idade é o ideal para colocar os limites em dias, tá? E o mais importante é saber acolher as emoções, porque acolher as emoções é algo que vai mudar o jogo, né? Porque você não vai poder mudar muitas vezes as emoções que teu filho tem, mas tu acolhendo as emoções dele, sabe?
acolhendo e procurando uma solução para aquela emoção que ele está sentindo. Ah, eu estou sentindo raiva, está sentindo ciúme, tá bravo, não quer nem olhar para a criança, não quer nem olhar para o bebê quando chegou do hospital. Vamos procurar uma solução, tá? O que pode ser feito, né? Você vai abordar ele de outra maneira. Tu pode falar, filho, vem conhecer o teu irmão, lembra que você me acompanhava para as minhas consultas, lembra minha barriguinha, lembra o irmão que estava aqui dentro, pois ele chegou e ele quer te conhecer, né? Então você já fez aquele preparo no teu pré-natal, já fez aquele preparo, já colocou aquele espacinho do irmão dentro da cabecinha dele, ele vai montando o quebra-cabeça e vai percebendo, opa, é isso que eu estava fazendo, né? É para ele que eu estava fazendo todo esse preparo. Porque não vamos se colocar no lugar do filho mais velho, né? É uma criança que tem amor incondicional por duas pessoas, normalmente, que é o pai e a mãe, né? Às vezes, né, bem a avó, ainda, mas é o pai e a mãe que ele ama de paixão e de repente você tem que compartilhar esse amor com uma pessoa que você não conhece, né? Um irmão que chega que você não conhece, não ama ainda. Porque não é porque é o irmão dele que ele vai amar de primeira, ele vai aprender a amar com ele. E claro, as crianças começam a ter atitudes diferentes. Tem alguns que são sobreprotetores, então vão querer proteger o irmão. Tem outros que não querem nem olhar na cara. Tem outros que tudo que que o bebê faz, ele tem que fazer e tem que saber acolher essas emoções e aprender a lidar com cada uma delas, né? Não esqueça que você é a adulta deste relacionamento, tá? E sobre a questão de emoções, né? Falando um pouco sobre as tuas emoções. Eu vejo muitas mães ficarem na dualidade eterna das emoções, né? Nossa, doutora, eu tô num impasse, né? Eu sempre fico com culpa, com medo, com receio, né? E é culpa de quê, né? É culpa de não amar o primeiro filho do mesmo jeito que ama não amar o filho novo, no caso, do mesmo jeito que amo o meu primeiro. Ou não, é culpa de não estar dando atenção que eu dava antes para o meu filho, agora que o bebê chegou. Ou tenho medo de não amá-lo tanto como eu amei, não tenho medo de não dar tanta atenção como dei, porque agora eu tenho que me dividir em dois. Sempre tem aquela culpa, aquele medo, né? Aquela dualidade de e agora, né? O que eu vou fazer? E o fato de querer compensar aquilo, né? Eu vejo muitas mães querendo compensar tudo que deram para o primeiro tem que dar para o segundo, né? Tudo que comprou para o primeiro uma camisetinha tem que fazer para o segundo. Eu levei para o Beto Carreiro o primeiro, tem que levar o segundo. Eu levei para Disney o primeiro, tem que levar para Disney o segundo. Mas será que todas as crianças precisam, né? Todos os irmãos precisam da mesma coisa? Será que todos eles precisam do mesmo, né? Será que você consegue dar a mesma coisa para todo mundo, para todos os irmãos? Sendo que você está em outro tempo, você não é a mesma, já é outra pessoa, né? É uma mulher que já tem 2 filhos, né? Com mais idade, talvez você não está nem na mesma casa, nem na mesma cidade. Será que você vai conseguir dar a mesma coisa para os seus 2 filhos por igual? Será que eles 2 precisam a mesma coisa? Sendo que um tem 1 ano e meio, 2, 4, 5 e o outro é um recém-nascido? Na verdade, você tem que se adaptar ao que precisa teu filho naquele momento, tá? Ah, meu filho de 4 anos precisa disso, meu filho de recém-nascido precisa disso, e não por isso você vai sentir culpa. Eu quero que você saia dessa live sem culpa, porque não é para você sentir culpa, não é para você ter medo, né? Tem um tabu de falar assim, meu Deus, será que eu vou amar o meu bebê do mesmo jeito que eu amo o meu primeiro filho? Porque você não conhece, você já tem um relacionamento com o teu primeiro filho, né? Já tá com 4, 5 anos, então você tem 4 ou 5 anos de boas experiências, de experiências difíceis,
você já criou um relacionamento, tu ama ele de paixão. E para muitas mães, acontece de o bebê nascer e amar com todo o amor do mundo já desde o início, mas para muitas mães acontece de ter esse medo de talvez, será que eu vou amar da mesma forma? Porque o teu bebê, ele acabou de nascer e tudo bem, e você vai amar da mesma forma? Talvez não do mesmo jeito, de um jeito diferente, porque os dois são diferentes, né? Porque não tem irmãos iguais. Assim como eu e a minha irmã não somos iguais, você e teus irmãos não são iguais, e os irmãos da tua mãe não são iguais à tua mãe, todo mundo é diferente e cada um de nós precisa uma coisa diferente da nossa mãe, né? E assim teus filhos vão exigir, né? Vão pedir para você dar coisas diferentes para cada um, né? Então não tente compensar. Ah, se eu comprar uma blusinha, eu vou comprar uma blusinha igual para o outro. Se eu comprar isso, eu vou comprar. Cada um tem o que ele precisa, né? Teve uma vez um pai que me falou assim, doutora, eu tenho 4 filhos, né? Raro, né? 4 filhos hoje em dia é muito raro. E ele me comentando, né, de que para ele ter um tempo com cada um dos filhos dele, ele chegava do trabalho, a mãe fazia ele jantar, né? Cada um jantava, todo mundo jantava junto, né? Porque é um tempo em família e é importante. E deixava todo mundo tomado banho, tudo certinho. E de repente o pai chegava e fazia eles dormirem na escadinha. O mais novo dormia às 7 horas, depois dormia às 7h30, depois às 8 e o último dormia às 9, 10. Ele ficava assistindo algumas coisas junto com o irmão mais velho, né? Por quê? Porque ele conseguia passar tempo com cada um deles. Olha a estratégia que eles tiveram que adotar, né? Que adotaram para passar um tempinho com cada um, né? E é importante, e ele relatava que com um filho ele tinha mais afinidade que com outro, que um gostava de dançar e ele não era muito de dançar, e com outro ele gostava de ler e de escrever e ele era muito mais da leitura e da escrita, né? Então, só que ele não dividia, assim, ele não escolhia um dos filhos. Ele passava igual o tempo, igual com os 2 filhos, mas ele não dava a mesma coisa para os dois. Para um ele precisava ler uma história e para outro ele precisava dançar, né? Então, e tudo bem, os dois não precisam fazer a mesma coisa. Assim como outra mãe me comentou um dia que ela tinha 2 filhos, né? E um deles precisava de um conto antes de dormir, uma historinha, né? Ele precisa que eu leia uma história à noite, ele gosta, e a gente fica dormindo abraçadinho, se eu fico coçando as costas dele até dormir. Agora minha filha, ela não gosta disso. Ela não liga se eu vou ou não vou de noite para fazer ela dormir. Às vezes ela tá brincando de boneca e de repente eu vou no quarto dela e ela já tá dormindo. Ela não liga. Mas o momento dela é quando ela chega da escola. E ela pede para eu prestar atenção nela, para ela me contar tudo o que aconteceu na escola. Já meu filho, ele não liga, ele chega, faz as coisas dele, ele não me conta nada, mas eu não obrigo eles dois, né? E olha que legal, essa mãe não obrigava o filho mais velho a contar tudo o que aconteceu na escola se ele não quisesse naquele momento. Mas quem sabe de noite, que era o momento dele, ele contava tudo para a mãe. E assim como ela não ficava chateada nem com culpa de que a filha ia dormir sozinha, sem ler histórias, sem fazer nada, porque a mãe estava com o filho naquele momento e ela não ligava, estava tudo bem. Mas ela precisava daquele momento depois de chegar na escola. Então isso que é legal, você não precisa dar a mesma coisa para os teus filhos. Cada um precisa algo de você, cada um leva uma partezinha de você, isso que é interessante. Por isso que a gente nunca é igual aos nossos irmãos, cada um de nós somos pessoas diferentes, né? E uma analogia bem legal é você olhar os teus filhos como se fossem um jardim de flores, né? Se você tem 1, 2, 3, 4, né? Será que todas as flores precisam da mesma quantidade de terra, de sombra, de sol, de água, né? De vitaminas? Cada um de vocês, cada um dos teus filhos são diferentes e precisam de coisas diferentes, né? Assim como um jardim de flores, igualzinho, tá?
A ver, o que mais eu tenho que conversar com vocês? Aqui eu tenho minhas anotações aqui. Ah, tá. E em relação a a disponibilidade, falando mais uma vez, né, uma dica de você ensinar a paciência para o teu filho, né, e você começar com coisas pequenas, né, começar com pouco tempo. Por exemplo, se teu filho está, ai, quero água, né? Eu quero água. Tudo bem, filho. Tu espera um pouquinho, que a mãe está terminando de cozinhar, e daqui a alguns minutos, me dá um minuto que eu já te dou água. Não parar de cozinhar para você pegar a água e levar para o teu filho. Por quê? Porque ele precisa entender de que naquele momento você está fazendo outra coisa e ele pode esperar, que não vai se desidratar, não vai morrer por esperar 5 minutos você terminar de fazer o que você estiver fazendo para você pegar água para ele, tá? E assim em diante, tudo que você for fazer, dependendo da urgência, o teu bebê tem que entender o que é urgente e o que não é, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida em questão desse tema. Eu quero escutar vocês também. Vou ver quem que tá aqui. Oi, Flávia, Ciro, Isabelle, Mai, Júlia, Carla, doutora Gabi, Rafa, Adriele. Tudo bom a todos vocês, né? Aqui vem uma dúvida. Doutora, meu filho está com 1 ano e meio e ele dorme na cama com a gente. É importante a gente tirar ele da nossa cama quando o bebê nascer. E eu tô grávida de 6 meses. Bom, uma recomendação, né, é realmente que o bebê, quando há uma cama compartilhada, tá? Então o bebê dorme entre os pais, tá? Não durma com outra criança mais velha. Por quê? Porque já os adultos é perigoso, né? Porque é difícil do adulto também se controlar, às vezes tu vira, bate no bebê, você deita em cima do bebê sem perceber, então é importante você ter essa segurança de que o bebê está seguro. Mas uma criança se mexe muito, né? Se movimenta muito e às vezes são sonâmbulos e dormem muito pesado, as crianças um pouquinho mais velhas e não acordam e pode ser perigoso para o teu bebê. Então, se teu filho, né, ele tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses e ele dorme com vocês, é importante que você trabalhe isso para tirar ele, pelo menos para a caminha dele, tá? Não necessariamente precisa ir para o quarto dele já logo em seguida, mas ele precisa ir para a caminha dele, porque é perigoso que ele durma junto com o bebê recém-nascido, tá? Outra pergunta, doutora, será que eu posso continuar amamentando meu bebê já que estou grávida? Bom, não existe uma contraindicação real sobre a amamentação e a gravidez, a não ser de que tu tenha uma gestação de risco e teu obstetra ele acredita que não é tão seguro você continuar amamentando, que a amamentação também libera um pouco de oxitocina, que é um hormônio que pode produzir uma contração no útero. Então, se teu obstetra não tiver nenhum problema, você pode continuar amamentando, mas se teu obstetra achar necessário e pertinente que a tua gestação está em risco, então é importante sempre comunicar, tá? E aí, né, lamentavelmente, se tua gestação está em risco, tens que proteger ao teu bebê, né, em relação à amamentação, tá? E algo muito importante já para terminar um pouco este tema, tá? Hoje a live foi mais rapidinha, né? Um tema assim, só para vocês pensar, na verdade, para refletir e tirar algumas dicas, né, do que eu vejo no dia a dia no consultório. O mais importante, né, o centro do universo não tem que ser o teu filho. O centro do universo tem que ser a família, tá? A tua família. Isso inclui o teu filho também. Isso inclui você, o papai, inclui o irmãozinho, tá? O centro do universo, do teu universo, é a família. Porque isso tira muita culpa de você, tira
muita culpa do papai, muita culpa de vocês dois como casal, né? Por quê? O centro do universo é a família, certo? Então você pode ter um tempo para você. E está tudo bem, né? Filho, fica um pouquinho com o papai, que a mamãe precisa de uma horinha para ir na academia, por exemplo. E tudo bem. Filho, agora você fica com a mamãe porque o papai precisa fazer alguma coisa. E tá tudo bem? Ou os irmãos ficam com a vovó e os vovós, né? Porque vocês vão sair jantar, vão sair para ter, né, um dia de um jantar romântico, ou querem ir ver um cinema, enfim, né? E vai ter dias que a família inteira vai desfrutar, né? Praticamente mais dias que a família inteira que vocês dois sozinhos, mas tá tudo bem, né? Porque o centro do universo são vocês, não é só um filho ou dois filhos, né? São vocês. E é essa culpa, né? Essa culpa que está, por exemplo, em voltar ao trabalho. Ai, eu tô voltando ao trabalho, eu sinto muita culpa, porque eu tô deixando o meu filho, né? Eu escutei uma vez uma história super interessante de uma mãe que ela muito adorava o que ela fazia, ela era gerente de uma empresa e ela era super apaixonada pela profissão dela. E engravidou e teve o primeiro bebê e ficou 4 meses de licença maternidade, depois ficou mais, se eu não me engano, 5 ou 6 meses, porque tirou férias e ficou com o bebê e deu tudo certo, o bebê foi perfeito, cresceu super bem. E depois teve outra gestação, né? Teve o segundo bebê e também foi perfeito o bebê. Só que com 4 meses, né? Ela veio na consulta e falou: doutora, eu já voltei ao trabalho. E aí eu vi ela, uma mãe que não queria antes voltar ao trabalho, depois voltou. E ela me perguntou assim: será que eu amo menos o meu filho? A minha filha que nasceu agora, será que eu amo menos? Eu tô com essa culpa, porque no meu primeiro bebê eu queria ficar mais tempo em casa e agora no segundo bebê eu quero voltar ao trabalho, eu tenho saudade do meu trabalho, eu tenho saudade da minha profissão, né? Será que é justo eu me anular dessa forma, doutora, né? Mas eu não quero, eu tenho culpa porque eu acho que eu tô amando menos o meu segundo filho. E não é verdade, né? E não é verdade. Porque ela ama o primeiro e o segundo assim como é, né? Ela ama os dois filhos da mesma forma, em jeitos diferentes. Mas ela precisa também ser ela precisa de continuar aquilo que ela ama a fazer, aquele trabalho que apaixona ela. E tá tudo bem, porque o filho vai ver a mãe, ela batalhadora, né? Ela foi atrás dos sonhos dela. O sonho dela era ser isso. Então, vamos correr atrás dos sonhos. E não é por isso que ela tem que sentir culpa nenhuma, tá? Porque o centro do universo é a família. Isso inclui vocês, mães. Isso inclui o papai. Isso inclui os filhos, tá? Então, não esqueça de você, não esqueça do papai, não esqueça dos seus filhos. E a maioria de vocês tem os filhos em primeiro lugar e esquecem que vocês também precisam de certas coisas, né? Precisam do seu espaço, tá? Então, bom, a gente falou um pouco mais, né? Não somente dos irmãos, mas espero que este vídeo tenha ajudado a vocês que querem engravidar novamente ou estão em plena segunda gestação a lidar um pouco sobre as emoções que se lidam, né, junto com a segunda gestação. E não acredite que vai ser começar tudo de novo, não. É como andar de bicicleta, você vai saber o que fazer, você vai lembrar, tá? Mas você vai ter que aprender a lidar com as emoções. E não esqueça, nada do que teu filho faça justifica você perder o controle. Nada, nada. Você é o adulto da história, é o adulto da relação. Então, é você que tem que aprender a lidar com as tuas emoções, para poder ensinar isso para o teu filho, para passar a calma e a confiança que ele precisa, porque ele vai se espelhar em você e ele vai imitar você em todas as atitudes, tá bom? Então, um beijo e boa semana!